Bom dia, Lumes. Hoje tá bem frio aqui, mas nós já estamos aqui no centro e vamos lá pro nosso entrevistado do dia. E já chegamos aqui no nosso convidado do dia. Hoje não tem gravação lá do lado de fora, porque tá muito frio, gente. Tá congelante, mas vamos lá que eu vou mostrar pra vocês quem é o meu convidado do dia. Ó, já chegamos aqui na salinha dele. Apaixonado por pés, viu? E podólogo, tudo bem? Tudo bom? Tudo certo, como você tá? Tudo bem. Tudo bem? Entra aqui, gente, olha que gostoso, tá super quentinho aqui, porque lá fora tá congelante, né? Nossa, tá terrível. A gente vai sentar um pouquinho e contar pra vocês sobre a trajetória do Gabriel aqui na Irlanda. Bom, já sentamos aqui pra contar um pouquinho pra vocês sobre a história do Gabriel. Gabi, se apresenta pro público. Meu nome é Gabriel, meu nome é João Gabriel, ninguém conhece, mas... Olha, não sabia disso. Gabriel Podólogo, mas sim, Gabriel, João Gabriel Martins. Show. E ele é podólogo aqui na Irlanda. A gente se conheceu através de amigos, né, na Dice. Verdade. Na loucura da Não Dice. foi na vida profissional, Não. foi na vida mundana. Sim, na loucura da Dice. Galera, cuidado com a Dice, que a gente só aprontava, né? Nossa Todo domingo tava lá curtindo. Bons tempos. E conta pra gente qual foi a primeira vez que você ouviu falar sobre intercâmbio? Nossa, foi há muito tempo. Eu acho que ficou uma sementinha quando eu ouvi isso lá na primeira vez que eu estudei inglês, quando eu era muito novo e não tinha muitas condições, na verdade, de fazer um intercâmbio. E me falaram, nossa, estudar fora. Eu falei, poxa, deve ser uma coisa assim, surreal, deve ser coisa pra playboy, eu pensava na época, né? E com certeza isso ficou uma sementinha em mim. E quando pintou uma possibilidade, eu acho que ou eu abraçava ou eu perderia ela. Então eu vim. Você veio. Encarei essa... Isso foi quando? Isso foi em 2014 para 2015. Eu vim pra cá em 2015, mas a ideia apareceu em 2014. Olha que show, bastante tempo em Dublin. Vai fazer 8 anos. Tem que gostar, né? Poxa. E como que foi o planejamento do teu intercâmbio? Bom, também levou um tempo. Eu tava em São Paulo, trabalhando na minha outra graduação, na verdade. Eu tenho uma segunda graduação, que sou publicitário. Show, legal. E eu tava trabalhando com isso e me pintou uma oportunidade de trabalhar com meu pai no interior de São Paulo. Ele tava precisando de uma ajuda com a empresa dele. E eu acabei abraçando a ideia e já deixei para ele claro que eu tinha um objetivo de, no final desse contrato com ele, de vir para cá. E ele falou que ele achava que era possível, que dentro do que ele planejava de salário para mim, mais algumas outras coisas que eu tinha em mente de colocar nesse plano para investir, ele achou que dava, então eu fui. Ai, que show, ele super apoiou, né? Ele apoiou, assim, financeiramente, ele foi, assim, a peça mais importante. Eu tive uma outra ajuda do meu lado materno, da família também, que é importante deixar claro que elas ajudaram, mas eu acho que ele foi quem possibilitou mais, assim, pelo trabalho. Eu tinha um outro bem que eu acabei colocando no investimento também, e ele me ajudou com isso, enfim, foi importante. Foi bem tranquilo, assim, vender esse bem que você tinha pra fazer o intercâmbio? Foi coisa bem de pai e mãe, né? Eu vendi pra ele mesmo. Ótimo, Ele ficou na mesmo família. comprou e aí foi o que realmente alavancou a maior parte, digamos assim, do investimento para vir pra cá. Foi por aí. Que naquela época era um pouco mais baixo do que hoje, mas era alto pra época também, né? Era bem mais baixo do que hoje. Infelizmente o euro hoje está nas alturas, Sim, né? Então a galera caro. tem uma dificuldade de vir, acho que mais por causa disso. As regras mudaram de lá pra cá também. Era um ano antes, né? Quando eu vim era um ano. Quando eu vim era... Aliás, eu adiantei o meu intercâmbio, o meu planejamento era para vir em janeiro de 16. E aí, lá no Brasil, saiu a notícia de que ia mudar essa lei. De que eles iriam diminuir o visto para 8 meses, mas o valor que você tinha que pagar pelo intercâmbio não ia mudar. Então eu falei, não, peraí, então eu vou antes. E aí eu adiantei, vendi, conversei com a família e tal, e aí eu consegui embarcar um pouquinho depois da metade de 2015. Mas foi justamente por causa disso, porque ia mudar e aí eu falei, Precisou opa, aproveitar não, antes, vamos com um ano.
E aí, como que foi quando você chegou aqui? Como foi o choque, assim, de realidade, do frio? Foi assim, foi bem, pra mim foi uma mudança bem grande, porque eu não tinha ideia, assim, a minha pesquisa sobre a Irlanda, ela foi pra um lado, ela não foi pro outro. Eu não vi sobre clima, eu não vi sobre Facebook, eu não sabia que aqui tinha grupos. Naquela época o Facebook era um pouco mais forte do que hoje. Ainda tem muito, mas Sim. hoje, naquela época tinha muito grupo de Facebook de brasileiro e tal, era muito forte, o pessoal fazia bastante propaganda lá e eu não tinha ideia disso. Eu fui ter ideia disso depois que eu cheguei aqui. Então, quando eu cheguei foi sim um baque, eu cheguei com muita roupa de Brasil, de bermuda. Eu lembro na minha primeira semana eu já comprei um moletom. Aham. Estávamos na época que é calor aqui, que é agosto, mas o Mas calor ainda é o daqui, frio. exatamente, o calor daqui não é o calor de lá, então foi um choque sim. Mas assim, é tudo tanta novidade que você acaba nem ligando muito pra isso. Tá passando frio, mas você tá mal grato Tá na por estar Europa, né? Você aqui, fica tô na toda... Europa. É um sentimento bem, é um turbilhão de sensações, com certeza. E como que foi teu primeiro trabalho aqui? Cara, o meu primeiro trabalho foi no Fresh. É uma franquia que tem aqui que nem é tão conhecida, é um mercado, tem pouquíssimas unidades. E eu fiz uma tentativa de trabalhar lá, trabalhei lá 3 dias, na verdade. Foi um teste, na verdade, trabalhei uma outra pessoa. E na época eu acabei não ficando lá, trabalhei só esses 3 dias. O que que deu de você ficar só os Começou. 3 dias? Você sentiu um baque de emprego, assim? Não, questão deles mesmo. Eles, Ah, eles tá. procuravam alguém. Eu era estudante, né? Então tem muito trabalho que acaba não te pegando por você ser estudante, porque Sim. eles pensam que daqui a pouco você vai embora, não querem te contratar a curto prazo. Então, aquele trabalho em específico, eles queriam alguém que pudesse. Ah, Que full eles não teriam time. trabalho de precisar de visto e tal, então eles me dispensaram. Poxa, em 3 dias, podiam ter falado antes, Eu né? acho, eu também acho. Já podia Porra, ter contratado sacanagem. 2 pessoas possíveis de contratar. Aham. Mas aqui na Irlanda é assim, eu acho que eles fazem muito isso, assim, eles são muito carentes de profissional, todas as áreas, assim, são bem carentes, então o que eles podem estar pegando, eles pegam, mesmo que não seja pra ficar. Pra ficar muito tempo. E como que foi você iniciar na podologia aqui na Irlanda? Também foi muito rápido, também foi muito rápido. Quando eu cheguei aqui, como eu disse, aí eu fui me inteirar do que era Facebook, e E aí eu fiz uma postagem com clientes falando, né? Posta, fala que você é podólogo, às vezes pode ter gente que se Ai, que show! interesse. Então o pessoal já sabia que você era podólogo, você já ia falando pros seus amigos quando você chegava aqui. Então, assim, eu não vim preparado, né? Eu sofri até uma crítica uma vez. Poxa, mas você não era podólogo e tal. Eu falei, realmente, não, eu não vim preparado pra fazer isso daqui, sabe? Eu vim com um kit de podologia, que é um alicate de unha, um bisturi, e algumas outras coisinhas, e na ideia assim, poxa, eu vou fazer um bico, vou tirar um extra, sabe? Faço pedra minha flat lá em casa, tiro um extra. Então eu vim com essa ideia, não vim com a ideia de trabalhar com isso. Quando eu cheguei aqui, que eu fui entender como é que a banda tocava, e aí eu tive pessoas que me falaram, não, você tem que postar no grupo, você tem que falar, né? E eu lembro que eu cheguei no começo de agosto, no final de agosto eu fiz uma postagem. Fiz minha primeira postagem já com 2 para 3 semanas aqui, falando bem humildemente, assim, olha, eu sou podólogo, se alguém se interessar. Tal. Que a gente fica até com medo, né? Do que vai Não vir. sabia como me expressar, imagina, não foi nada assim, foi uma coisa bem simples. E aí, logo de cara, meia dúzia de pessoas me chamaram, me escreveram no inbox do Facebook falando, poxa, eu tô com a unha assim, poxa, meu pé tá assado, que não sei o quê. E eu falei, tá, vamos lá, vamos fazer. E aí eu atendi essas pessoas, foi bem rápido, assim, eu atendi essas 6 pessoas, sei lá, em 2 dias. Marquei elas no mesmo dia que eu fiz o post, eu falei, não, peraí, isso é uma mina de ouro, né? Poxa, eu fiz um post e já deu tudo isso, né? Aí no começo de setembro eu fiz mais um post, também já me rendeu mais meia dúzia de clientes, eu não sabia nem o que cobrar, muito cru nessa coisa de fazer propaganda, enfim, só sabia atender mesmo, né? Só sabia fazer o serviço. E aí foi quando eu me toquei, eu falei, não, peraí, eu acho que eu não preciso mais procurar trabalho,
ou pelo menos eu consigo tirar mais do que só um bico disso daqui, né? E aí no final de setembro eu tinha um amigo vindo pra cá. Tinha um outro amigo do Brasil também, Vinícius, abraço pra ele. E aí foi quando eu liguei pra minha mãe e falei, ó, mãe, eu acho que eu vou tentar fazer isso daqui. Eu acho que eu vou tentar fazer a minha profissão aqui. E aí, coincidentemente, a minha mãe também é podóloga. Ai, que legal, veio de É uma coisa família. de família. Aham. Então, assim, na hora que eu falei que eu precisava de um kit de podologia, ela já sabia do que se tratava. Ela sabia que era um motorzinho, era um pouquinho de cada coisa e tal. Então, ela preparou, fez uma mala pequena, entregou pro Vinícius e o Vinícius me trouxe. E aí, quando essas coisas chegaram no final de setembro, eu fiz mais um post com uma foto das coisas. Mostrando mais profissionalismo. Mostrando né? que eu estava mais preparado para fazer o serviço. Esse salto de setembro para outubro, eu fiz 6 pés em setembro, em outubro eu fiz 33. Uau! Nossa, só com post de Facebook Só e a com galera um se post indicando. de Facebook. O Instagram naquela época nem tinha essa força que tem hoje, nem existia stories e tal, não tinha nada daquilo. Era só Facebook mesmo. Tem até hoje muitos grupos, né, de brasileiros. Enfim, eu entrei em alguns, fiz um post, tive uma outra cliente que me ajudou também, Fabiana, um abraço para ela, que ela também ela que tirou a foto, eu guardo até hoje essa foto de recordação do meu É importante. do meu kit podologia. Ela foi uma das clientes que eu atendi na casa dela. E aquele post realmente mudou a minha vida, porque depois, em outubro, eu atendi tudo isso, em novembro foi mais, em dezembro foi mais, Caracas. e só cresceu. O pessoal só tava cresceu. carente de um profissional, né, nessa Sim, área. sim, foi isso que eu percebi, assim. Quando eu cheguei, tinham pessoas que faziam o que eu fazia, mas eram todas pessoas que com o tempo iam embora, né? Pessoas que com a limitação do visto e tal, acabavam indo embora, ou porque não se adaptava à Irlanda mesmo, enfim. Essas pessoas acabaram indo embora e quem ficou fui eu. Então, assim, hoje até tem outros podólogos aí e tal, mas o primeiro, acho que sou eu. Que ficou, né, Quem muito ficou, tempo. Aham. quem vingou fui eu. Que show. E aí eu sei que você tem passaporte europeu, né? Como que foi essa história? Sim. Você chegou como intercambista. Foi bem depois. Eu cheguei como intercambista, como todo mundo aí, com a cara e coragem, e vamos ver o que dá. E esse papo de cidadania, isso rola muito aqui, né? É uma ou outra pessoa assim que já ouviu falar disso no Brasil, pelo menos. Pouquíssimas, Pelo é. menos assim que eu percebo, sabe? A grande maioria das pessoas chegam aqui, e tal, e aí, você tem parente? Pô, esse seu nome, né? Você pode ter. É sempre por sobrenome. Nome, o seu A gente vê um sobrenome sobrenome. estranho, meio italiano, e fala, Você pesquisa pode isso ser- daí. Você pode ter um parente e tal, pode mudar a sua vida e tal. E eu tive o meu pai, que ele me comentou também, assim, sem muito conhecimento de causa. O seu bisavô era português, né? O avô dele. Que eu nem conhecia, ele faleceu antes de eu nascer. Mas ele falou isso, sim, sem saber o que era a União Europeia, sem saber o que era a Irlanda, sem saber de onde o português veio, sem saber nada. Ele só disse isso, o seu bisavô veio de Portugal. E me deu, na época, uma cópia de um documento que era o óbito dele. E eu vim pra cá com isso e aqui fiquei sem investir nisso, né? Chegando aqui, eu ouvi essas pessoas dizendo, gente correndo atrás do parente italiano, gente correndo atrás do parente português, gente com o processo finalizando, gente dizendo, poxa, consegui, né, mostrando. E aí eu falei, bom, se eu tenho intenção de ficar, eu acho que isso daqui pode ser um caminho, né? E aí pelos clientes mesmo, conhecendo, eu lembro que quem me apresentou, depois eu tive que buscar uma advogada, quem me apresentou esta advogada foi uma cliente. Então, assim, os clientes me ajudaram muito, assim,
conversando aqui, né? Aqui é muito network, né? Aqui é muito network. O meu trabalho é meio psicólogo, né? Eu fico aqui fazendo o pé das pessoas. A gente fica contando a vida. Mas o pessoal se abre aqui. E aí tem gente que fala, eu no Brasil era advogada, eu conheço uma advogada, eu fiz o processo, eu sou italiana, eu sou portuguesa. E aí por uma cliente eu conheci a advogada, por essa advogada eu fiz o processo, levou um pouco mais de um ano. Mas sim, no final das contas eu consegui achar os documentos desse português, me conectei com ele, né, via documentos, né, passa tudo para advogada, ela aplicou e saiu até que rápido, depois que a gente aplicou saiu em 3, 4 meses. E aí foi só felicidade, né? Aí O que mudou para você depois do passaporte? Então, é aquela coisa, né, quem tem planos de ficar... consegue viabilizar muita coisa com o passaporte, né? Então, assim, quando você é estudante, você fica um pouco limitado com relação a alguns trabalhos, como eu comentei no começo, com relação à grana, porque você precisa juntar para renovar aquele visto. E eu acho que esse é quase o valor da grana do passaporte. Exato. Você tem que se programar muito bem para vir para cá, para você dividir isso entre viagens, entre diversão, entre responsabilidades, você tem que pagar o seu aluguel aqui, enfim. Então, quando você é estudante, você é um pouco mais limitado com relação a isso. Quando você tira a sua cidadania, você praticamente fica de igual para igual com o europeu, né? Você está aqui há pouco tempo, você ainda precisa aprender a falar, mas... com relação a documento, você tá igual a eles, é a mesma partida, então muda bastante, muda bastante sim, não dá pra falar que não. Que show. E aí eu quero saber dessa coleção aqui, você viajou muito já, né? Aí é uma canequinha por país, é uma lembrancinha de cada país que eu deixo aí pra motivar Quantos os clientes, países você já viajou? Eu não faço ideia, não, mas já perdeu a conta. Tá entre 25 e 30. Uau, caracas, bastante. Olha essas canequinhas, uma mais linda do que a outra. Tem do Brasil, tem da Itália. Se fosse pra escolher um país, qual que você achou que foi mais especial, assim, pra você? Olha, eu gosto muito particularmente da Tailândia, né? Apesar de eu estar aqui na Europa, a maioria ser da Europa, a da Tailândia é bem especial porque... Ai, que lindo! Porque, foi tão longe, né? É um elefante. Um país muito parecido com o Brasil, na verdade. Mas eu acho que ela tem um gosto especial, sim, porque foi uma viagem mais difícil de conquistar, mas foi bem gratificante. Marcante. E como foi para montar o seu primeiro consultório, a sua primeira sala de podologia? Bom, precisou de uma certa segurança financeira também. Não muita, para ser sincero, mas precisou. Então, eu já estava aqui há um tempo atendendo home care, como a gente fala, né? Significa indo na casa das pessoas, né? Então, eu só atendia assim no começo. Depois que eu criei uma clientela, depois que eu já tinha aqueles clientes que faziam todo mês e voltavam, então eu consegui ter uma segurança para alugar um espaço que eu já tinha ideia de que me economizaria muito tempo, porque eu perdia muito tempo indo entre um cliente e outro, né? Fazendo o cliente vir até mim era o ideal. Mas isso levou um tempo, então eu fiquei aqui pelo menos uns 6 meses, 6 para 7, até ter essa segurança. E também aquilo que eu falei, né? As coisas vão rolando e os clientes foram clientes que estavam aqui há mais tempo. Eu conheço lugar, eu conheço coisas, lugares que alugam salas e tal. E aí, na hora que a coisa estava madura mesmo, foi lá para fevereiro de 2016, apareceu um lugar que eram umas salinhas, não era esta, era uma outra sala. E eu falei, não, agora está na hora de investir, de alugar essa sala aqui, vamos ver o que dá. E também foi muito promissor, também mudou bastante as coisas, porque, como eu disse, eu economizava tempo, eu não tinha entre um cliente e outro. Conseguia atender mais clientes no final do dia.
Então mudou bastante também. Foi uma salinha lá na Dame Street. A Dame Street é uma avenida aqui do centro, bem famosa. Bem no centro, né? Bem no centro. Aqui também tá no centro, né? Tá bem localizado. Aqui também tá no centro. Eu gostava mais de lá. Pela localização eu gostava mais de lá. Essa clínica aqui é muito boa, mas eu gostava pela localização mais de lá. Era mais no olho do furacão. Era bem legal. E aí, quanto tempo você ficou lá nessa clínica? Nossa, fiquei 2 anos e meio. 2 anos. Fiquei até 2018. Fiquei 2 anos e meio lá. Era uma salinha assim, não era nada, era um prédio com uma sala. Então, assim, se eu quisesse trabalhar lá de domingo, qualquer dia, era uma salinha minha. Eu chegava, abria a porta, fechava. Não era uma clínica, né? Não era uma coisa de saúde nem nada. Era simplesmente uma sala. E aí, depois de lá, você veio pra cá? Depois de lá, eu conheci a dona dessa clínica aqui. Ela me fez uma proposta, pediu para eu vir ver as salas aqui. E realmente as salas dela aqui estava dentro do que eu buscava, né? Eu sempre quis trabalhar próximo de profissionais da área da saúde. Na ocasião ela tinha aqui, ela é dentista, ela tinha outros profissionais da saúde também aqui. E aí eu achei bem interessante vir para cá, mesmo que pela mudança da localização, mudança do preço também, mas a proposta valeu a pena e eu vim, tanto que eu tô aqui até hoje, já vão fazer 4 anos já. 4 anos. Fez 4 anos agora, no meio do ano fez 4 anos. 4 E anos ela meio também é já. brasileira? Ela também é brasileira, poxa, ela é uma boa futura entrevista. Olha aí. Daqui a mais tempo Já que eu, encaminhando, conhece bastante da vida de Irlanda e de imigrante, enfim. E aqui é uma clínica, né, de dentista, e aí tem várias também outras clínicas dentro das salas, né? Aqui é um espaço grande, eles lá na frente, à frente da clínica, você vai ver que é uma clínica dentária, dona da clínica é uma dentista, tem outros dentistas. Eu falei clínica dentista, é clínica dentária. É uma clínica dentária. Exato. E aí ela tem uma parte aqui no fundo que ela tem outras salas que ela não utiliza para dentista, que ela consegue alugar essas salas para profissionais autônomos, pessoas que queiram fazer, seja lá o que elas façam. Então, aqui já teve desde tatuador até podólogo. Legal. Então, manicure, enfim. Tem oportunidade aqui de você fazer o que você faz. Sim. E como que tá a clientela hoje? É mais... Peraí, que eu errei. E como que tá a clientela hoje? É mais brasileiro, mais gringo? Como que funciona esse half-half? Então, eu tenho, como eu comentei, eu tenho uma primeira formação, né? Minha formação acadêmica é em publicidade e propaganda. Então, desde cara eu percebi que estar aqui significa ter que atender o público daqui, né? O público brasileiro é muito bom. Eles se cuidam. Depois que eles conseguem se estabilizar, eles se cuidam. Então, a gente se ajuda muito. Então, eu sempre dependi do público brasileiro. O público brasileiro me ajudou a eu chegar até aqui. Mas hoje, por eu tentar, por eu buscar também o não brasileiro, hoje eu tenho mais clientes não brasileiros. Que legal. No 100% assim, eu diria que 40% é brasileiro e o restante é não brasileiro. Se eu for dividir por nacionalidade, com certeza a maioria ainda é brasileiro. Mas hoje eu atendo muito latino, toda aquela galera vizinha nossa ali da América do Sul vem bastante comigo. E o próprio irlandês, né? O irlandês não se cuidam muito, mas alguns, quando eles veem o serviço, eles falam, nossa, nunca vi isso na minha vida. Então, E aí eles começam a prestar mais atenção. Vira fiel. Vira fiel e é justamente isso que eu quero te perguntar. Como que é culturalmente a podologia? Assim, você tem vários clientes, né? Tenho. Eles se cuidam da mesma forma? Quem se cuida mais? É o brasileiro? Como que funciona isso na cultural? Não, a gente na América do Sul se cuida bem mais. Não só o brasileiro, mas assim, os venezuelanos são bem vaidosos. Fazem limpeza de dente, fazem cabelo, fazem mão, então sempre é bem parecido com o brasileiro. Eu acho que é uma diferença bem grande assim, entre o brasileiro e o europeu. O europeu é um pouco mais limitado. Eu acho que aqui é muito frio, né? Não sei. Eu acho que tem toda uma questão aí cultural envolvida
nessa deles se cuidarem ou não. A gente acaba chegando aqui julgando um pouco, pô, os caras não tomam Não banho, tá, os caras não... Não se Mas cuida, não né? se cuida, mas eu acho que é um pouco mais do que isso, não é só a pessoa em si. Mas, resumidamente, a gente se cuida mais do que eles, com certeza. E você gosta muito de fazer isso, né? Porque você já tá há anos. Poxa, eu adoro. Eu adoro, eu percebi assim como minha mãe também sempre gostou de pé. Eu sempre, desde criança, eu percebo que minha mãe gosta de pé. Ela também veio a fazer podologia depois de uma certa idade, ela não fez isso desde menina. Eu também não. Eu me formei no colegial e depois fui trabalhar com outras coisas, acabei cursando podologia até que cedo, mais cedo do que ela. Mas não foi logo de cara. E depois também fui fazer, como eu já disse, uma outra formação e acabei saindo da podologia. Mas também essa coisa com o pé sempre esteve lá. Eu sempre tive uma certa afinidade. E quais os pés, assim, que você mais gosta de cuidar? Porque eu vou falar por mim, eu adoro assistir aqueles vídeos de tirando as unhas encravar. Ai, eu adoro aquilo. Você poderia gravar e começar a postar no YouTube. Gente, eu assisto vários, tanto de unha encravada quanto de espinha. Nossa, É engraçado. isso é fascinante eu ouço por isso. muito isso aqui, mas só das meninas, viu? As meninas é que gostam A gente é de tudo ver doida. essas coisas. As mães é tudo mesmo. Não, assim, eu não tenho uma preferência, assim, do que fazer, né? Esse tipo de caso, por exemplo, que você está comentando, é um serviço, não é o que eu mais faço aqui, digamos assim. Mas tem bastante gente que vem com esse problema sim, gente que às vezes está economizando, não quer procurar o profissional e aí deixa o negócio ficar muito ruim e aí realmente vem com um problema maior. O podólogo ele trabalha mais na prevenção. Então assim, vamos fazer antes de dar ruim. Quando começar a sentir uma dorzinha ali, já corre. Ou até Eu antes, acho né? que vale a pena, né? Vai ficar com dor pra quê? Não faz sentido. Exatamente. E a sua agenda é bem lotada, né? Sempre tem bastante gente Graças a aqui Deus. mandando mensagem. Graças a Deus. Eu passo o dia aqui praticamente. Eu começo aqui de manhã e eu atendo bastante. Trabalho bem, graças a Deus. E hoje em dia você já tem mais uma funcionária? Já tem mais uma pessoa trabalhando aqui com você? Hoje em dia agora tem uma outra podóloga aí também, intercambista também, assim, chegou aí um pouco recente e sabendo que eu estava aqui há um tempo me buscou também, querendo atender. E eu dei a oportunidade, eu também já na tentativa de trabalhar um pouco menos, acabei conseguindo dar um pouco de cliente para ela. Então assim, ela tá fazendo o que ela veio aqui para fazer, que é estudar o inglês dela e tal, e tá também desenvolvendo a profissão dela. Então assim, foi eu ajudando ela, ela me ajudou. Sim, show. Então hoje eu trabalho um pouquinho menos, porque ela atende também, e graças a Deus a gente quase todos os dias tem agenda cheia. Nossa, que legal. E para quem quer vir fazer o intercâmbio e quer trabalhar nessa área, o que você indica? Fazer a formação no Brasil, né? Se especializar. Eu acho que assim, se você tem a intenção de atuar com a sua área do Brasil aqui, seja ela qual for, você precisa dar uma pesquisada antes, né? Não é... Aliás, eu acho que nenhuma área simplesmente chega aqui e sai atuando, né? Você precisa ver se há equivalência de diplomas, você precisa ver toda essa questão burocrática, porque eles podem pegar no seu pé de você simplesmente chegar aqui e estar trabalhando. Então, eu acho que é possível quase tudo, pelo que eu tenho visto nesses 7 anos do que você faz no Brasil, é possível você fazer aqui sim. Mas você precisa se inteirar, se atualizar do que está acontecendo aqui para você não chegar aqui e perder tempo, né? Se você já puder adiantar lá no Brasil, faça isso. Bom, e como que a galera consegue te encontrar nas redes sociais? Bom, eu tô em praticamente todas as plataformas. Eu tô no Facebook com uma página que eu tenho desde sempre também, Gabriel Martins Podiatry, significa podólogo em inglês. Na verdade, Podiatry é podologia. Então é Gabriel Martins Podologia, Podiatry. E no Instagram também, Gabriel Martins Podiatry, mesma coisa.
O Instagram agora tem bem mais notoriedade do que o Facebook, mas nos dois estamos lá. Me acha assim. E qual o conselho que você daria pro pessoal que quer fazer intercâmbio? Poxa, que quer fazer intercâmbio? Eu aconselho pesquisar bastante a Irlanda antes, assim. Tem muita gente que chega aqui realmente de paraquedas. Eu lembro de uma menina que estudou comigo, ela chegou junto comigo, a gente se conheceu no voo. E aí quando você chega aqui você tem 6 meses de aula. Ela foi embora no 7º mês. Assim, ela se esforçou ao máximo para acabar a escola e foi embora em seguida. Ela nem terminou o visto. Por quê? Porque não estava sabendo o que era Irlanda, não estava sabendo o que era esse frio, não estava sabendo que aqui não tinha entendido que você tem que se virar, né? Assim, quem tem condições de pedir ajuda do pai e da mãe no Brasil são abençoados, mas assim, é muito sacrificado para alguém que está no Brasil ajudar você a pagar suas contas aqui. O ideal é que você se vire, né? O ideal é que você cresça aqui e consiga se virar. Então, assim, pesquisa antes, vê o que é, para você não chegar aqui e ter que ficar dependendo dos outros, né? Aqui, como a gente costumava falar antigamente, é onde a criança chora e a mãe não vê. Exatamente. Então, toma cuidado. É gratificante, mas tem que ralar um pouquinho. E eu acho que é isso que também gera esse amadurecimento como pessoa, né? Né? A gente sai um pouco dessa fase de adolescente. A gente cresce muito aqui. Eu acho que nunca é uma experiência não válida. Mesmo essa pessoa que acabou indo embora, eu acho que ela tem as suas lembranças eternas da Irlanda. Mas eu acho que para você conseguir aproveitar bastante isso aqui, você tem que vir para cá sabendo o que é. Se chegar aqui caindo de paraquedas, vai sofrer. Sim, com certeza. Bom, então vamos mostrar um pouquinho do seu consultório pra galera? Vamos mostrar os detalhes? Bora lá. Então vamos mostrar um pouquinho pra gente do seu cantinho? Claro. Olha, o que eu mais gosto é de ver fotos de clientes de pé limpo. Olha isso, cara. São todos daqui. E você faz também a reflexologia, né? Sim, fazemos. Trabalho com a reflexologia. Faço massagem no pé. Que show. E aí aqui é onde tudo acontece. Aqui é onde tudo acontece. Eu tenho a estufinha, onde eu esterilizo o material, todas essas coisas. Sem muito segredo. Eu meu cantinho. Ai, que show! E aqui tem os diplomas também, né? Tem bastante, inclusive. Poxa, alguns. Na verdade, um deles é a tradução desse aqui, porque eu precisei, né? Traduzir para o inglês para eles saberem o que eu faço. Não chegar aqui, como eu falei, fazendo e atuando. E os outros também de outras formações que são necessárias para a podologia. E tem que continuar estudando sempre, né? Né? Senão, já viu, né? Muda bastante coisa. E aqui é onde as suas clientes sentam para fazer a sessão de terapia. Sim, o trono, é quase o trono isso. É delas, A gente vem aqui, fica conversando com o Gabs, é super confortável também. Tem massagem, né, depois da consulta. No final eu faço um taste, como a gente fala, de massagem, pra pessoa saber como é que é a reflexologia, de repente ela se interessa em fazer. E qual que é o procedimento, assim, que você mais faz mesmo? É a asepsia, é fazer, como eu acabo falando, fazer o pé, né? Mas assim, o procedimento mesmo chama asepsia dos pés, que é a limpeza dos pés, né? Que é onde tem aqueles cantinhos que as meninas normalmente reclamam, e é onde a gente tira embaixo quando tá o pezinho mais cascudo. Então, a asepsia do pé é fazer o pé todo e deixar um pé de baby de novo. Sim, fica muito bonito, brilhando, né? Bom, eu queria agradecer. Na verdade, eu queria mostrar primeiro esse daqui, porque eu acho esse daqui muito bonitinho. É um... Como que chama isso mesmo? Um Funko. É um Funko. Sou eu, né? Você literalmente é muito bonitinho. Então, eu queria te agradecer muito por ter recebido a gente aqui no seu consultório, ter liberado um tempo. E ficamos por aqui, então, na nossa primeira temporada do nosso Viaja Lume Cast. Essa primeira temporada foram profissionais que chegaram aqui como intercambista e hoje já atuam aqui na Irlanda como empreendedores. Eu espero que vocês tenham gostado muito e fiquem ligados para a segunda temporada que vai rolar em janeiro. Não se esqueça já de se inscrever aqui no nosso canal e clicar no sininho para sempre receber as notificações quando a gente voltar. Um beijo pra vocês e boas festas e bom Natal também, né? Obrigado. Já tá chegando. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.